Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de 1 Pedro. A gente vai fazer a leitura do versículo 17 até o versículo 25. Diz assim: Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. E com essas palavras nós iniciamos esse nosso momento de reflexão, em nome do Deus Triuno. Amém. Nós já começamos a reflexão da carta de 1 Pedro na semana passada. E na semana passada a gente observou que, por causa da grande misericórdia de Deus, Ele nos dá pelo menos 3 grandes presentes. Pelo menos nos primeiros versículos. Ele vai nos dar a esperança, uma esperança viva, uma herança que está guardada no céu, que não perde o seu valor, e também vai falar da salvação que já está pronta, mas que será revelada quando Cristo retornar em glória. A gente também lembrou que Pedro está falando para uma igreja que está sendo perseguida, no momento que eles eram forasteiros, foram espalhados, eles tiveram que deixar tudo para trás, tudo de lado, a não ser essa esperança que tinham em suas vidas e corações. Alguns até foram mártires da fé. Alguns até defenderam essa fé, essas palavras, ao ponto de entregarem a sua vida por elas. E diante desse contexto, e diante dos desafios que eles enfrentaram, a resposta que Pedro os deu é para que em família possam ser sustentados por essa palavra que dura para sempre. E sim, eles foram espalhados, eles precisavam sair por causa da perseguição, mas eles não precisavam viver sozinhos e isolados. Os tempos que nós vivemos são diferentes dos tempos de Pedro. Nós não precisamos sair do nosso lar, da nossa casa, por causa de uma perseguição da nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver que a palavra de Deus para os nossos tempos, talvez assim, para o tempo que muitos chamam de pós-cristandade, talvez ela não comunique mais tanto como se comunicava há um tempo atrás. Por isso que se chama pós-cristandade. Talvez o tempo em que vivemos, a palavra ela não dura para sempre, mas apenas enquanto essa palavra me faz bem, enquanto ela me serve, ou enquanto ela faz sentido. Talvez a gente está vivendo num momento onde o foco seja o indivíduo, o desejo pessoal, nos fazer sentir bem. Mas é também diante desse contexto, que é diferente de Pedro, a resposta de Deus continua sendo a mesma, que Ele nos convida a vivermos em comunidade, a vivermos em família.
mesmo diante das muitas aflições, dificuldades que também nós vivemos hoje em nossos tempos. Por isso eu gostaria de utilizar as palavras de 1 Pedro para reforçar a respeito da importância de viver em comunidade, porque Deus nos insere numa família e, olha só, nos permite chamar de Pai. Versículo 17, se vocês tiverem a Bíblia, eu não vou colocar os versículos lá, mas se vocês quiserem, eu vou fazer algumas menções de alguns versículos bíblicos, se vocês quiserem ter diante de vocês, fiquem à vontade. Quem tem a Bíblia da igreja, na página 1344, para facilitar. Mas o versículo 17, ele começa dizendo assim: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. E no versículo 23, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Essa palavra Pai ganhou um novo significado na minha vida, nos últimos tempos. Eu olhando para trás, eu acho que eu nunca chamei meu pai pelo nome. Acho que eu nunca chamei meu pai pelo nome. Eu acho que nem ele esperava que eu o chamasse pelo seu nome. É interessante pensar sobre isso. E quando as crianças aprendem a falar, as primeiras palavras que elas falam não é o nome da gente, né? Mas é papai, mamãe. Não é verdade? E eu fico pensando na a importância dessa pequena palavra. O que ela traz? Intimidade, quem sabe? Um ambiente de família, um ambiente de carinho. Se o Theo nunca me chamar pelo nome, eu não vou ficar feliz, não vou ficar triste. Mas se ele me chamar o resto da vida dele de pai, eu vou estar realizado. Eu acho que vocês também, quem é pai ou quem é mãe, também vai ter essa mesma impressão. Uma palavra tão pequena, mas com significado tremendo, que às vezes é difícil de explicar. É difícil de explicar. Jesus, quando os discípulos perguntaram para Jesus, como é que a gente ora a Deus? Como é que Jesus respondeu? Simplesmente diga: Pai nosso que estás nos céus. Não é mesmo? A pergunta que eu faço para nós, para a gente começar a nossa reflexão, essa vida em família, nós podemos chamar Deus de Pai? Em nossas orações? Podemos. 1 Pedro ele começa dizendo assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. E o versículo continua dizendo: pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo. E nessa família, porque nós somos filhos, nós não somos filhos porque nós merecemos estar lá. Nós somos filhos porque nós fomos chamados, nós fomos feitos a fim de obedecermos. E a ideia da palavra obedecer é a ideia da palavra de ouvir. Ouvir a voz, ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra. E é justamente isso que no versículo 23, né, que a gente leu há pouco, a gente percebe isso. Nós, por causa desse Pai, nós nascemos de novo. Nós ganhamos uma nova vida de um Pai que não é mortal, mas de um Pai que é imortal. E esse novo Pai, sim, Ele nos dá um título. Ele nos permite chamar Ele de Pai porque nós somos de fato seus filhos. Vocês são de fato filhos de Deus. E esse Pai julga com igualdade, né? Continuação do versículo 17, ele julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Teve momentos, talvez para vocês não, mas para mim teve momentos na minha adolescência, não por medo, mas eu diria assim, talvez por temor, por receio daquilo que o meu pai poderia pensar, daquilo que eu havia feito, ou de uma coisa que tinha acontecido, que às vezes a gente tinha medo de falar com ele, medo de conversar.
Teve uma situação que eu acho que eu tirei uma nota, uns 2 ou 3 na prova, não sei nem se eu tive a oportunidade de dizer para ele, e para minha mãe também, que eu tirei uma nota muito baixa, e eu peguei essa prova e escondi. Eu não sei se eu mostrei para eles depois. Agora, pensando bem, qual que é o problema de não mostrar uma prova, uma nota baixa? O máximo que talvez iria acontecer seria eu reprovar de ano, ou reprovar daquela disciplina, ter que fazer de novo. Mas a gente fica pensando, talvez fosse um pouco de culpa, um pouco de vergonha. Eu não fui o bom o suficiente. Talvez eu não cumpri a minha profissão de filho diante do meu pai. Como é que você se apresenta para esse pai, para o Deus? Quais são as suas boas obras? Como é que você apresenta essas boas obras diante dele? E se essas boas obras não forem tão boas assim? Muitas vezes, eu acredito que a gente acaba reproduzindo esse mesmo sentimento de um adolescente ou de uma criança em relação aos seus pais, assim como nós em relação a Deus. Talvez não queremos decepcionar. Talvez não queremos falhar na nossa profissão de filhos. Ou quem sabe, a gente olha para esse pai muito mais como um juiz, como aquele que vai olhar todos os mínimos detalhes da minha vida, das minhas faltas, das coisas que eu errei, e vai me julgar, do que no melhor e no bom sentido que a palavra pai carrega. Como é que nós apresentamos a nossa vida? Como é que é o relacionamento, a nossa vida com esse pai? Porém, a gente sabe, e a palavra de Deus nos ensina que esse pai não julga a nossa salvação com as coisas que a gente faz, com aquilo que a gente entrega, mas ele julga de acordo com aquilo que Deus tem feito por nós. Se vocês têm a Bíblia aberta, vamos continuar essa leitura, versículo 18. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Em benefício de vocês. Será que esse pai se preocupa com vocês? Será que esse pai se preocupa com as suas angústias, com as suas aflições, com as suas dores, com aquilo que está pesando no seu coração? Será que o Deus Pai, o Deus de vocês, se preocupa com vocês? Eu acho que sim, né? Ele fez tudo isso que está descrito, em benefício de vocês. Ele fez tudo isso por vocês. E assim como nós, que somos falhos, pecadores como pais, quando a gente percebe que os nossos filhos estão, de alguma maneira ou de alguma forma, sofrendo com dor ou doente, a gente busca fazer de tudo para aliviar suas dores, não é mesmo? Vocês não acham que o pai de vocês também não faz de tudo para cuidá-los, para ampará-los, para sustentá-los? Só que, por um lado, se a gente busca fazer de tudo para aliviar as dores dos nossos filhos, a gente também sabe que não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Essa semana o Theo estava um pouco mal, com febre. A gente fez de tudo, mas não foi de uma hora para outra. Não foi a nossa intenção, a nossa vontade. Tempo. Muito mais Deus. Se nós, que somos falhos e pecadores, muito mais Deus vem até o nosso encontro para nos cuidar, para nos sustentar. E o que Ele fez? Ele fez o impossível por vocês, nos dando uma nova vida. O que Ele fez? Ele os lavou com o sangue de Jesus, o seu Filho. Nós fomos libertados da escravidão dos nossos pecados, nós recebemos perdão pela ressurreição de Cristo Jesus. E tudo isso foi em benefício de vocês, tudo isso foi por vocês, por causa de vocês.
Gente, isso é muito mais valioso do que ouro ou prata. Isso é muito mais valioso do que ouro ou prata. Isso é muito mais valioso do que o emprego de vocês. Isso é muito mais valioso do que o conforto de vocês. Isso é muito mais valioso do que qualquer coisa que vocês coloquem no topo da lista de coisas que vocês valorizam. Esse perdão, essa liberdade, o fato de fazermos parte da família da fé é mais valioso do que qualquer coisa que a gente possa nomear. É muito mais valioso do que ouro ou prata. E é justamente por isso que nesta nova vida, nesta família, nesta relação com Deus e Pai, a gente tem uma característica muito singular. Nós somos um povo que vive em fé e em esperança. Essas são duas características que todos aqueles que são chamados por Deus acabam desenvolvendo ou recebendo da parte do Espírito Santo. Versículo 21 diz assim, né? Porque por meio dele, por meio de Jesus, vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. Na semana passada a gente falou bastante sobre esperança, sobre o que significa ter esperança. E nós refletimos que esperança não é algo passageiro, temporário ou algo incerto. Não uma esperança que morre, mas é uma esperança viva, certa, verdadeira. E 1 Pedro, tem muitos que comentam que é o livro da esperança. Escutem alguns versículos, capítulo 1, porque o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Versículo 13 também, no capítulo 1. Ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Cristo for revelado. O versículo que nós lemos, assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. E talvez um dos versículos mais conhecidos, capítulo 3, estejam sempre prontos para falar da esperança que vocês têm a qualquer um que perguntar. Esperança não é algo temporário, não é algo incerto, mas é a verdade de que quando Deus vier em glória, nós seremos ressuscitados. É a ressurreição do corpo e da vida eterna. E essa esperança, Deus nos chama a compartilhar para todos aqueles que nos perguntarem. Então essa é uma característica importante nossa, de quem crê, de quem é filho. É alguém que vive nessa esperança. Alguém que vive nessa certeza. Se eu morrer, eu vou ressuscitar. Porque essa é a promessa que Deus tem feito para mim. E não é uma promessa incerta, porque aquele que promete, ele cumpre. E uma segunda característica nossa, ou daquele que compartilha, aquele que é chamado por Deus, é aquele que tem fé. Novamente, é uma palavra, às vezes, difícil de descrever, ou de falar o que é fé. Mas, trazendo para aquilo que as palavras que Hebreus nos diz, fé é a certeza das coisas que esperamos, fé é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Às vezes, o Brasil é tido como o país, o povo que tem fé, muita fé. Aquele que, talvez eu tenha fé que meu time vai ser campeão no final do campeonato. Talvez eu tenha fé que tudo vai dar certo na minha vida. Talvez eu tenha fé que eu vou ser curado dessa doença. Mas se meu time não for campeão? E se não der tudo certo na minha vida? E se eu não for curado? Eu não tive fé? Fé, da mesma forma que esperança, não é algo subjetivo, não é algo incerto, não é algo temporário, mas é algo verdadeiro. Olha só as palavras: fé é a certeza das coisas que esperamos. Fé é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Viver nessa família é reconhecer que nós temos um Pai que não mediu esforços para nos dar uma nova vida, para nos resgatar da morte e nos trazer para dentro do seu reino.
Ele não mediu esforços para nos libertar, para trazer o perdão dos nossos pecados. E por causa disso, Ele também nos dá de presente a esperança e a fé. Mas nem a esperança e nem a fé estão firmados em mim, ou nas minhas, ou naquilo que eu posso fazer, oferecer. Mas tanto fé e esperança estão firmados em Deus. Porque aquilo que Ele cumpre, aquilo que Ele promete, Ele certamente cumpre. E agora o versículo 22 diz: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Se fé, esperança fundamentam o nosso relacionamento com Deus no sentido vertical, o amor é ação prática. O amor, ele é a demonstração visível dessa identidade que nós recebemos dele, que é a nossa relação horizontal. Se fé e esperança é nosso relacionamento com Deus, amor, o amor puro, o amor verdadeiro, é aquele relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. E a pergunta é: como é que eu posso demonstrar esse amor verdadeiro aqui já hoje, nesta vida, com as pessoas que estão ao meu redor? E não tem uma receita. Talvez a gente, todo dia, toda manhã, vai ter que orar a Deus e pedir: Pai, me ajuda a ser um melhor pai hoje para o meu filho. Me ajuda a ser um melhor esposo. Me ajuda a ser um melhor amigo. Me ajude a ser um melhor profissional. Me ajude a servir melhor dentro da igreja que Tu me colocaste. A gente ora a Deus, porque a gente não tem uma receita de palavras: faça isso, faça aquilo, 10 passos para você melhorar o casamento. A gente não tem isso, mas o que a gente tem? Aonde buscar ajuda. É importante a gente reconhecer aonde buscar ajuda, indo ao Pai, buscando auxílio na palavra, pela obediência à verdade, por ouvir a voz do Senhor Jesus. Por que isso é importante? É importante porque, assim como no versículo 24, ele vai continuar dizendo, a nossa vida é muito breve. A imagem que traz aqui, que todos os seres humanos são como a erva do campo, como a flor. Rápido. A erva seca, a flor cai. Quando a gente menos percebe, os nossos filhos que estão pequenos não estão mais em casa. Quando a gente menos percebe, a nossa vida já passou. A vida é muito rápida, a vida é muito breve. E é justamente na brevidade da vida, nessas inúmeras incertezas, Deus nos dá algo que permanece, que é a palavra de Deus, que está sempre ao nosso lado, cuidando de nós que somos filhos imperfeitos, para diante de um Pai perfeito, que vem nos consolar, que vem nos amparar, que vem nos resgatar, que vem nos levantar, que vem continuar trazendo a sua promessa de vida e salvação. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês, às vezes eu faço esse questionamento para mim também, às vezes eu faço algumas perguntas. Se alguém te perguntar, se alguém vier para você e perguntar, como é que é ser filho do Pai? Já se pararam para perguntar como é que de fato é ser filho do Pai? Se alguém perguntasse para vocês. E essa não é uma pergunta muito estranha de se fazer, porque às vezes a gente, quando conhece uma pessoa um pouco famosa, e conhece os filhos, a gente diz: nossa, mas como é que é ser filho dessa pessoa? A gente fica curioso para saber. Como filho de pastor, a gente ouve muito isso também, não muito, mas de vez em quando está em contextos diferentes. Como é que é ser filho de pastor? O que tem de diferente? Será que a gente dorme nos bancos da igreja? Mas parar para pensar, como é que é o seu relacionamento com o Pai? É um relacionamento alegre? É um relacionamento ruim, difícil?
Como é que é o seu relacionamento com o pai? Você ouve muito o seu pai? Você se permite deixar com que ele fale para a sua vida? Ou você é aquele filho rebelde que não quer ouvir aquilo que o pai quer dizer? Você se coloca aos pés dele para deixar ele conduzir a sua vida? Ou você acha que você pode, na autossuficiência, fazer tudo sozinho? Como é que é o seu relacionamento com esse pai? Talvez viver nessa família não é algo tão diferente assim como a gente imagina. Talvez seja tão simples, tão natural, que às vezes até perdemos a noção de quanto isso é transformador e necessário. É difícil expressar em palavras o que é viver nessa família, é difícil expressar em palavras. De forma muito particular, o que é viver nesta família da fé. Mas se eu fosse tentar dar uma resposta, o que é ser filho do Pai, eu diria assim que é estar pronto para ouvir. É deixar a palavra de Deus guiar a minha vida, as minhas ações. É deixar essa palavra poder gerar, essa palavra poder cultivar e crescer em mim, não mais autoconfiança em mim, mas dependência. Ser filho do Pai é cada dia confiar mais nele, depender mais dele, porque cada dia ele me ensina que é o meu Pai. Não um Pai mortal, mas um Pai imortal. Não apenas para essa vida, mas para todos sempre. E essas palavras não são agora e até amanhã, não. É para todos sempre. Pois Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Suas palavras não mudam. O seu amor por nós não muda. Jesus é a palavra do Senhor que dura para sempre. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de Deus, na companhia de Cristo, nosso Salvador, possa cultivar esse relacionamento tão precioso, tão especial, que nós temos aos pés do nosso Pai, aos pés de Jesus, aos pés do nosso Salvador e Senhor. Amém. Pode sentar.